Ele foi humilhado na frente de todos por um gerente arrogante que duvidou que pudesse pagar o quarto mais barato. Mas o que ninguém esperava era a resposta que viria em seguida. Desculpe, senhor, mas o senhor tem certeza que pode pagar? A recepção do Grand Lux Hotel congelou. Seu Teodoro parou na frente do balcão de mármore. Suas mãos calejadas seguravam uma mala surrada. O terno cinza estava limpo, mas as décadas de uso eram visíveis. O gerente Ricardo cruzou os braços. Sorriu de canto. Quero um quarto para 3 noites. A voz de Teodoro era firme, grave, mas Ricardo nem olhou para a tela do computador. Nossos quartos começam em 2.500 por noite, senhor. O tom era gelado. 2 hóspedes perto da coluna viraram. Uma mulher de casaco de pele sussurrou algo para o marido. Eles riram baixo. Teodoro não se moveu. Qual o mais barato que o senhor tem? Ricardo inclinou a cabeça. Os olhos percorreram o terno gasto, os sapatos engraxados, mas velhos, as mãos marcadas pelo sol. O mais barato? Ele arrastou a palavra. 800, à vista. Silêncio. Júlia, a recepcionista ao lado, baixou os olhos. Um casal elegante passou carregando sacolas de grife. O perfume caro deixou rastro. Ricardo tamborilou os dedos no balcão. Então, vai querer ver outro hotel? Não foi uma pergunta. Foi uma ordem disfarçada. Teodoro respirou fundo. Seus dedos apertaram a alça da mala. Por um segundo pareceu que ia virar e sair, mas não saiu. Vou pagar. Ricardo soltou uma risada curta. Sério? Ele se virou para Júlia. Você acredita nisso? Dr. Almeida, de pé perto do elevador, parou de digitar no celular. Observou. Ricardo se apoiou no balcão mais perto de Teodoro. Sabe o que eu acho? Acho que o senhor entrou no hotel errado. A mão de Ricardo apontou para a porta giratória. A pensão da dona Marta fica a 3 quarteirões daqui. Júlia engoliu seco. Teodoro não desviou o olhar. Seus olhos encontraram os de Ricardo. E pela primeira vez, o gerente sentiu algo estranho. Algo que não conseguiu identificar. Como um homem humilhado daquela forma ainda conseguia ficar tão firme. O cheiro de madeira encerada trouxe tudo de volta. Teodoro piscou devagar. A recepção do Grand Lux desapareceu por um instante. Ele estava de volta àquele dia, 42 anos atrás. O banco, as cadeiras de couro vermelho. O gerente de terno impecável, olhando seus documentos como se fossem lixo. Senhor Teodoro, o senhor não tem garantias suficientes. Ele tinha 28 anos. Acabara de herdar 10 hectares de terra do avô. Terra boa, fértil, mas precisava de dinheiro para sementes, equipamento, começar de verdade. O gerente empurrou os papéis de volta. Lamento, não podemos aprovar. Teodoro apontou para a papelada, mostrou os planos, explicou a safra, o potencial, mas o homem nem olhou direito. Apenas balançou a cabeça. Na mesa ao lado, um fazendeiro branco, mais jovem que ele, saía com o contrato assinado. Menos terra, menos experiência. Mas saiu sorrindo. Teodoro entendeu naquele dia. Não era sobre números. Nunca foi. Ele saiu do banco com as mãos vazias. Mas não desistiu. Vendeu o relógio do avô. Pegou emprestado com vizinhos. Trabalhou sozinho 16 horas por dia. A primeira colheita foi pequena. A segunda, melhor. A terceira, pagou todas as dívidas. 10 anos depois, voltou àquele banco. Não para pedir, para depositar. O mesmo gerente ainda estava lá. Mais velho, mais curvado. Não o reconheceu. Teodoro não disse nada, apenas assinou os papéis e saiu. Mas a lição ficou. Ficou nas costas que doíam, nas mãos que sangravam, na solidão das madrugadas. Ficou na promessa silenciosa que fez para si mesmo. Nunca mais ia abaixar a cabeça. Nunca mais ia aceitar ser tratado como menos. Não importava quem estivesse na frente dele. Ele construiu um império com as próprias mãos. Fazenda virou cooperativa. Cooperativa virou rede de distribuição. Distribuição virou investimentos.
mas nunca esqueceu de onde veio. Nunca esqueceu o gosto amargo daquela tarde no banco. Uma risada alta cortou a memória. Teodoro voltou. A recepção do Grand Lux estava na frente dele novamente. Ricardo ria com o Dr. Almeida. Apontavam discretamente na direção dele. Júlia fingia organizar papéis, constrangida. O mármore frio sob suas mãos parecia o couro vermelho daquela cadeira. 42 anos. Mas a sensação era a mesma. Seus dedos tocaram o bolso interno do paletó. Sentiu o envelope. Grosso. Pesado. Ele respirou fundo. Não ia sair. Não dessa vez. Não nunca mais. Teodoro ajeitou a mala no chão. Colocou as duas mãos no balcão de mármore. Quero ver o quarto antes de pagar. Ricardo parou de rir. Olhou para ele como se tivesse ouvido errado. Como? O quarto. Quero ver antes. O gerente cruzou os braços. Inclinou a cabeça para o lado. Senhor, aqui não é mercado. A gente não faz degustação de quarto. Dr. Almeida soltou uma risada alta. Sua esposa cobriu a boca, mas os ombros tremiam. Júlia apertou o mouse do computador. Os dedos ficaram brancos. Teodoro não se moveu. Só quero ter certeza que vale o preço. Ricardo suspirou alto. Teatral. Olhou para o teto como se pedisse paciência aos céus. Júlia, atende o casal ali. Ele apontou para um homem e uma mulher que acabavam de entrar. Roupas caras, malas de marca. Júlia hesitou. Mas, senhor, eu estava... Agora, Júlia. Ela saiu de trás do balcão, a cabeça baixa. Teodoro observou enquanto ela cumprimentava o casal com um sorriso largo, educada, solícita. Pegou as malas deles, chamou o mensageiro. Em 5 minutos, estavam subindo para o quarto. Sem perguntas, sem verificações, sem dúvidas. Teodoro esperou. Ricardo digitou algo no computador. Devagar, pausado. Como se cada tecla pesasse quilos. 3 minutos se passaram. Então 5. Um grupo de executivos chegou. Ricardo os atendeu imediatamente. Sorrisos, apertos de mão, piadas sobre o trânsito. Teodoro continuou ali, de pé, esperando. Senhor, o senhor ainda está aqui? Ricardo fingiu surpresa ao vê-lo. Pensei que já tivesse desistido. Ainda quero o quarto. O gerente suspirou novamente. Clicou algumas vezes no mouse. Franziu a testa. Deixa eu ver. O mais barato que tenho disponível. Ele arrastava as palavras de propósito. É o 312, 800 a diária. Pode ser, à vista, em dinheiro. Teodoro assentiu. Tudo bem. Ricardo piscou. Não esperava aquilo. Endireitou as costas. Sério? Sério. O gerente trocou um olhar com o segurança perto da porta. Depois olhou de volta para Teodoro. Estudou o terno gasto, os sapatos velhos, a mala surrada. O senhor sabe que R$ 800 por noite dá 2.400 no total, né? Sei. Em dinheiro. Agora. Entendi. Um silêncio estranho caiu sobre a recepção. Dr. Almeida parou de mexer no celular. Observava. Júlia voltara ao balcão. Mordia o lábio inferior. Ricardo tamboreou os dedos na mesa. Pensou. Então um sorriso se formou. Devagar. Cruel. Sabe de uma coisa? Vou fazer melhor ainda. Ele se inclinou para a frente. A voz ficou mais alta. Proposital. Se o senhor conseguir pagar o quarto mais barato à vista agora, eu te dou a suíte presidencial de graça. O saguão inteiro pareceu parar. 2 mulheres perto do sofá viraram. Um mensageiro congelou no meio do caminho. Dr. Almeida largou o celular. Todos olhavam. Que tal? Topas o desafio? Ricardo sorria largo. Tinha certeza. Certeza absoluta. Aquele velho não tinha R$ 2.400 no bolso. Provavelmente não tinha nem 200. Ia desistir agora. Ia embora envergonhado. E a recepção voltaria ao normal. Teodoro olhou ao redor. Viu os rostos, as expressões, a expectativa. Alguns esperavam o constrangimento. Outros, a diversão. Ninguém esperava que ele aceitasse. E se eu não conseguir pagar? Ricardo deu de ombros. Aí o senhor vai embora. Simples assim. Ele não disse,
e nunca mais volta. Mas estava implícito. Estava no tom, no olhar, na postura. Teodoro sentiu o peso nos ombros. Não era o peso do dinheiro. Tinha muito mais que R$ 2.400. Tinha muito mais que 2 milhões. O peso era outro. Era o peso de todas as vezes que duvidaram dele. De todas as portas fechadas. De todos os sorrisos falsos e olhares de desprezo. Ele pensou em voltar, pegar a mala, sair pela porta giratória, ir para outro hotel, onde o respeitassem, onde não precisasse provar nada. Mas então lembrou. Lembrou do banco, do gerente que negou o empréstimo. Lembrou dos primeiros anos na fazenda, dos vizinhos que disseram que ele não conseguiria. Lembrou da esposa, Rosa, segurando sua mão nas madrugadas difíceis. Teodoro, ela dizia, dignidade não se negocia. Nunca. Rosa morrera há 3 anos, câncer. Nos últimos dias, fraca na cama do hospital, ela ainda segurou firme na mão dele. Promete uma coisa, qualquer coisa. Nunca deixa ninguém te fazer sentir pequeno. Você não é pequeno. Você nunca foi, ele prometeu. Ao lado do leito, com a voz embargada, prometeu. E agora estava aqui, na frente desse gerente arrogante, na frente dessas pessoas que já o julgaram antes mesmo de conhecê-lo. Podia ir embora, podia evitar o confronto, podia preservar a paz. Mas Rosa não criaria um homem que foge. Teodoro endireitou as costas, olhou Ricardo nos olhos. Eu aceito. O gerente piscou, surpreso, mas recuperou rápido. Ótimo. Ele bateu palmas uma vez. Então me mostra o dinheiro. Teodoro não se moveu imediatamente. Observou a cena, cada rosto, cada expressão. Doutor Almeida sorria como se assistisse a um filme de comédia. Júlia parecia prestes a chorar. O segurança deu 2 passos mais perto. Ricardo esperava, braços cruzados, confiança estampada. Teodoro levou a mão ao bolso interno do paletó. Só uma pergunta antes. Ricardo revirou os olhos. Qual? Se eu pagar, o senhor realmente vai me dar a suíte? Claro. O tom era de deboche. Homem de palavra. E se eu provar que tenho o dinheiro, vai me respeitar? O sorriso de Ricardo vacilou. Só por 1 segundo, mas vacilou. Claro, ele repetiu, mas a voz estava diferente, menos firme. Teodoro assentiu devagar. Os dedos tocaram o envelope no bolso. Sentiu a textura, o peso. Respirou fundo. Então está bem. Ele começou a tirar o envelope do bolso, devagar. Ricardo observava. O sorriso começava a murchar. Algo no rosto do velho o incomodava. Algo na calma, na certeza, nas mãos firmes que não tremiam. Pela primeira vez desde que Teodoro entrara, Ricardo Mendes sentiu uma pontada de dúvida. O envelope estava na metade do caminho quando Ricardo ergueu a mão. Espera. Teodoro parou. O envelope ainda dentro do paletó. Antes de qualquer coisa, preciso deixar claro. R$ 2.400, notas de 50 ou 100, nada de cheque, nada de cartão, dinheiro vivo. Ele falou alto, para toda a recepção ouvir. Doutor Almeida se aproximou. Mais 2 hóspedes pararam perto das poltronas. Um mensageiro fez sinal para o colega. Em segundos, 6 pessoas observavam. Entendido? Teodoro assentiu. Entendido. Ótimo! Ricardo bateu no balcão. Então vamos lá. Me mostra. Teodoro tirou o envelope. Marrom. Grosso. Amassado nas bordas. Ricardo olhou e soltou uma risada curta. Isso aí? Sério? Ele apontou para o envelope como se fosse uma piada. Parece que veio do século passado. Doutor Almeida riu alto. Sua esposa tampou a boca novamente. Júlia desviou o olhar. Teodoro colocou o envelope no balcão. Devagar. Ricardo o pegou. Abriu, olhou dentro. Notas. Mas não eram de 50 ou 100. Eram de 10, de 20, algumas de 5. O gerente virou o envelope de cabeça para baixo. As notas caíram sobre o mármore. Amassadas, velhas. Algumas rasgadas nas pontas. Isso é sério? Ricardo pegou uma nota de 10. Examinou contra a luz. O senhor trouxe dinheiro de troco?
Risadas explodiram. Doutor Almeida segurava a barriga. 2 funcionários perto do elevador olhavam constrangidos, mas não diziam nada. Uma mulher de vestido vermelho apontou discretamente. Seu acompanhante tirou o celular. Começou a filmar. Teodoro não se moveu. Posso contar? Ricardo jogou a nota de volta na pilha. Pode. Vai demorar, mas pode. Mais risadas. Teodoro começou a separar as notas, uma por uma. Organizava em pilhas de R$ 100. As mãos não tremiam. Os movimentos eram calmos, metódicos. Ricardo Tamborilov, os dedos no balcão. Júlia, me traz um café enquanto o senhor aqui faz a contagem. Ela não se moveu. Júlia! A moça pulou, saiu correndo para a copa. Teodoro continuou contando. 200, 400... 600. As pilhas cresciam devagar. Ricardo bocejou alto, exagerado. Alguém tem uma cadeira? Isso vai demorar a noite toda. Doutor, Almeida bateu no ombro dele. Ricardo, você é cruel. Mas estava rindo. R$ 800, 1.000, 1.200. Teodoro não parava, não olhava para cima, apenas contava. Ricardo pegou o café que Júlia trouxe. Tomou devagar, observando. 1.400. Ei, Júlia! Ricardo chamou alto. Quanto falta? Ela olhou para as pilhas. Uns R$ 1.000, senhor. R$ 1.000! Ele repetiu para a sala inteira. Falta 1.000. O senhor aqui trouxe menos da metade. Teodoro parou de contar. Olhou para Ricardo. Ainda não terminei. Claro que não. O gerente sorriu. Porque o senhor não tem. Ele se virou para o público que se formara. Pessoal, prestem atenção. Isso aqui é o que acontece quando alguém entra em um lugar acima do seu nível. Silêncio desconfortável. Alguns riram nervosos. Outros desviaram o olhar. Mas ninguém defendeu Teodoro. Ninguém disse nada. Ricardo continuou. Não é humilhação, é realidade. Tem hotel para cada tipo de pessoa. E esse aqui, ele apontou ao redor. Não é para todo mundo. Teodoro voltou a contar. Ignorou as palavras. 1.600, 1.800, 2.000. As pilhas estavam quase terminando. Ricardo percebeu. O sorriso vacilou de novo. Espera! Ele se inclinou sobre o balcão. Deixa eu ver isso direito. Pegou uma das pilhas. Contou, recontou. Sua testa franziu. R$ 2.000. Em notas pequenas, amassadas. Mas R$ 2.000. Júlia, confere isso aqui. A moça pegou outra pilha. Contou com cuidado. Assentiu. Está certo, senhor. 2.000. Ricardo ficou pálido. Olhou para o resto das notas sobre o balcão. Ainda tinha mais. Não muito, mas tinha. Teodoro juntou as últimas. Contou em voz alta. 200, 300, 400. Ele parou nos 400. Organizou tudo em pilhas certinhas. Empurrou para Ricardo. 2.400. O saguão estava em silêncio absoluto. Doutor Almeida não ria mais. Sua esposa tinha a boca aberta. O homem que filmava abaixou o celular. Júlia segurava a respiração. Ricardo olhava para o dinheiro como se fosse uma cobra venenosa. Isso não pode ser real. Teodoro não respondeu. Apenas esperou. Ricardo pegou as pilhas, uma por uma. Conferiu. Recontou. Seus dedos tremiam levemente. R$ 2.400. Exatos. Em notas pequenas, mas ali, reais, válidos. O gerente levantou os olhos. Encontrou o olhar de Teodoro. E pela primeira vez viu algo que o assustou. Não era raiva. Não era triunfo. Era calma. Calma absoluta. Como se Teodoro soubesse que isso ia acontecer. Como se esperasse por esse momento. Então, a voz de Teodoro era baixa, firme. A suíte presidencial. Ricardo engoliu seco. Sua boca abriu. Fechou. Abriu de novo. Eu estava brincando. Silêncio. Como? A suíte. Eu não estava falando sério. Foi uma piada. Os ombros de Teodoro ficaram tensos. Mas ele não gritou. Não bateu no balcão. Apenas respirou. Devagar. Uma piada. É, você sabe como é. Brincadeira. Doutor. Almeida deu um passo para trás.
Júlia cobriu a boca com as mãos. O homem do celular voltou a filmar. Ricardo tentou sorrir, mas saiu torto, desesperado. Mas olha, eu te dou o 312, que foi o combinado. Tá de bom tamanho, né? Ele falava rápido, nervoso. Esticou a mão para pegar o dinheiro. Teodoro foi mais rápido. Colocou a mão sobre as pilhas. Você deu sua palavra. Eu sei, mas na frente de todos. Você deu sua palavra. A voz de Teodoro não estava alta, mas tinha peso. Tinha décadas de dor, de luta, de promessas quebradas e portas fechadas. Ricardo recuou. Olha, amigo, vamos ser razoáveis. Razoáveis? Agora Teodoro levantou a voz. Só um pouco, mas o suficiente. Você me humilhou, na frente de todos. Duvidou de mim, fez piada. E agora que eu provei, você quer voltar atrás? O gerente olhou ao redor, procurando apoio, procurando qualquer coisa. Mas os rostos viraram, constrangidos, envergonhados. Até Dr. Almeida olhava para o chão. Ricardo, Júlia sussurrou. Você prometeu. Cala a boca, Júlia. Ela encolheu, lágrimas nos olhos. O segurança deu mais um passo, mas não em direção a Teodoro, em direção a Ricardo, como se não soubesse mais quem era a ameaça. Ricardo respirava rápido, suor na testa. Olhou para o dinheiro, para Teodoro, para a multidão. Estava encurralado e sabia. O senhor não entende. A voz saiu fraca. A suíte presidencial é 5.000 à noite. Eu não posso simplesmente... Você pode. Teodoro interrompeu. Você é o gerente, você prometeu. E todo mundo aqui ouviu. Silêncio pesado, sufocante. Ricardo abriu a boca, mas não saiu som. Seus olhos corriam pela recepção, buscando saída. Não havia. Ele estava derrotado. E todos sabiam. Teodoro olhou para o dinheiro sobre o balcão. Depois para Ricardo. O gerente estava pálido, suando, preso na própria armadilha. Por um momento, Teodoro pensou em simplesmente pegar o dinheiro de volta. Ir embora. Deixar aquele homem na vergonha dele. Seria o suficiente. Já provara seu ponto. Já mostrara que podia. Mas então olhou ao redor. Viu Júlia. A moça estava com os olhos vermelhos. Envergonhada. Não por ele. Por ter que trabalhar para alguém assim. Viu Dr. Almeida. O homem que ria alto minutos atrás agora evitava olhar. Viu os outros hóspedes. Alguns constrangidos, outros curiosos. Alguns filmando. E viu o segurança. Um homem negro, mais jovem, talvez 30 anos, estava parado perto da coluna, os braços cruzados, mas o olhar era diferente. Não era de ameaça, era de reconhecimento, como se dissesse, eu sei o que você está sentindo. Teodoro respirou fundo, suas mãos tocaram o bolso interno novamente, o outro bolso. Tinha mais ali, muito mais. Não era sobre o dinheiro, nunca foi. Era sobre todas as vezes que disseram não, todas as portas fechadas, todos os sorrisos falsos. Era sobre o banco que negou o empréstimo, sobre os clientes que duvidaram da qualidade dos produtos por causa da cor da pele de quem produzia. Era sobre Rosa, sobre a promessa. Dignidade não se negocia. Ele tirou outro envelope do bolso, menor, mais fino. Ricardo arregalou os olhos. O que é isso? Teodoro abriu. Dentro tinha um cartão, preto, simples, sem muitos detalhes, mas qualquer um que trabalhasse com dinheiro reconheceria. Ricardo reconheceu. Seu rosto perdeu ainda mais cor. Isso é... um cartão empresarial. Teodoro colocou sobre o balcão, do Banco Central de Investimentos. Júlia se aproximou, olhou, cobriu a boca. Senhor, Ricardo pegou o cartão com mãos trêmulas. Virou, no verso tinha um nome gravado em relevo dourado. Teodoro Henrique dos Santos. E embaixo, CEO, Cooperativa Agrícola Santos em Filhos. Isso não prova nada. A voz de Ricardo saiu fraca, desesperada. Qualquer um pode ter um cartão. Teodoro pegou o celular do bolso, velho, simples, mas funcionava. Desbloqueou. Abriu o aplicativo do banco, virou a tela para Ricardo. O saldo estava lá, 7 dígitos. Ricardo leu, releu,
Suas pernas bambaram. Ele se apoiou no balcão. Isso não pode ser real. Liga para o banco. Teodoro empurrou o cartão. Confirma. O gerente olhou ao redor, procurando saída. Não tinha. Com mãos trêmulas, pegou o telefone da recepção. Discou o número no verso do cartão. Esperou. Alô? Sim, é do Grand Lux Hotel. Preciso confirmar uma conta. Ele leu os números. Esperou. Seu rosto ficou verde. Entendo. Sim, obrigado. Desligou devagar. Olhou para Teodoro como se visse um fantasma. É real, doutor. Almeida se aproximou, curioso. Do que vocês estão falando? Ricardo não respondeu. Apenas olhava para o velho à sua frente. O homem que ele havia humilhado, zombado, subestimado. Teodoro pegou o cartão de volta, guardou no bolso. Agora, sua voz estava calma, controlada. Sobre aquela suíte presidencial. O gerente abriu a boca. Fechou. Sua garganta estava seca. Senhor, eu não sabia... Não sabia o quê? Teodoro o interrompeu. Não sabia que eu tinha dinheiro? Então, se eu não tivesse, tudo bem me tratar assim? Silêncio. Responde, Ricardo. Se eu fosse realmente um fazendeiro pobre, tudo bem me humilhar? O gerente baixou os olhos. Não, senhor. Não o quê? Não seria certo. Mas você fez mesmo assim. Ricardo não respondeu. Não havia resposta. Júlia limpou uma lágrima do rosto. O segurança deu mais um passo à frente. Parou ao lado de Teodoro. Não disse nada, mas a mensagem era clara. Ele estava do lado do velho. Teodoro pegou o dinheiro do balcão. As R$ 2.400. Dobrou, colocou no bolso. Depois tirou o cartão de novo. Vou pagar com isso. Ele colocou o cartão no balcão. A suíte presidencial. 3 noites. E você vai me dar o desconto de hóspede VIP. Ricardo assentiu, mudo, derrotado. E mais uma coisa. O gerente levantou os olhos, esperando o golpe final. Quero falar com o dono do hotel. Ricardo engoliu seco. O senhor Farias? Esse mesmo. Ele não está aqui agora. Então liga para ele. Teodoro não estava pedindo, estava ordenando. Agora, o gerente pegou o telefone novamente. As mãos ainda tremiam. Discou, esperou, alguém atendeu. Senhor Farias, desculpa incomodar, mas tem uma situação aqui que o senhor precisa saber. Ele explicou. Rápido, nervoso, pulando detalhes. Mas o suficiente. Desligou. Ele vem para cá. 20 minutos. Teodoro assentiu. Puxou a mala. Olhou para Júlia. Pode me levar para a suíte? Ela assentiu rápido. Pegou um cartão-chave. Saiu de trás do balcão. Teodoro a seguiu. Passaram pelo saguão. Todos observavam em silêncio. Antes de entrar no elevador, ele parou. Olhou para trás. Ricardo estava parado atrás do balcão. Pequeno, derrotado, assustado. As portas do elevador se fecharam. O elevador subiu em silêncio. Júlia apertava o cartão-chave entre os dedos, olhava para o chão, para os números acendendo, para qualquer lugar menos para Teodoro. Você não precisa ter vergonha. A voz dele era suave. Ela piscou rápido. Engoliu as lágrimas. Eu sinto muito, senhor, muito mesmo. Eu deveria ter feito algo. Deveria ter defendido o senhor. Você teria perdido o emprego, mas era o certo. Teodoro assentiu devagar. Às vezes a gente precisa escolher entre o certo e a sobrevivência. Eu entendo. As portas se abriram no 10º andar. O corredor era largo, tapete vermelho, lustres de cristal. Júlia caminhou à frente, parou na última porta, a suíte presidencial. Passou o cartão. A porta abriu. O senhor precisa de algo? Não, obrigado. Ela hesitou. Depois estendeu a mão. Teodoro apertou. A mão dela era pequena, tremia levemente. O senhor vai mesmo falar com o dono? Vou. Vai fazer o Ricardo perder o emprego? Teodoro soltou a mão dela, entrou na suíte, colocou a mala no chão, olhou ao redor, sala enorme, sofás de couro, vista para a cidade, quarto separado, banheiro de mármore, tudo que Ricardo disse que ele não merecia. Não sei ainda. Ele respondeu honesto. Mas ele precisa aprender.
Júlia assentiu. Saiu. A porta fechou com um clique suave. Teodoro sentou no sofá. A maciez era absurda. Décadas de trabalho pesado fizeram suas costas agradecerem. Mas ele não relaxou. Pegou o celular. Olhou para os contatos. Desceu até a letra F. Roberto Farias, dono do Grand Luxe Hotel. Eles se conheceram anos atrás. Um evento de agronegócio. Farias estava começando a investir em hotelaria. Teodoro tinha acabado de expandir a cooperativa. Conversaram sobre negócios, trocaram cartões, mantiveram contato esporádico. Farias não sabia que ele estava aqui, não sabia de nada. Teodoro poderia ligar, contar tudo. Ricardo seria demitido em minutos. Mas seria o suficiente? Ele pensou em Rosa, nos últimos dias dela, uma conversa que tiveram. Teodoro, você é duro demais às vezes. Como assim? Com as pessoas que te machucam, você não perdoa. Elas não merecem. Rosa segurou a mão dele, apertou fraco. Todo mundo merece uma chance de mudar. Uma chance. E se não mudarem? Aí você fez sua parte. O resto é com eles. Teodoro guardou o celular. Levantou. Foi até a janela. A cidade brilhava lá embaixo. Milhões de luzes, milhões de pessoas. Quantas delas já foram julgadas pela aparência? Quantas foram humilhadas? Quantas simplesmente aceitaram e foram embora? Ele não queria vingança, queria justiça. Mas qual era a diferença? Uma batida na porta interrompeu os pensamentos. Ele abriu. Era o segurança, o homem negro que ficara ao lado dele na recepção. Desculpa incomodar, senhor. Não incomoda. O segurança olhou para os lados. Depois falou baixo. Meu nome é André. Trabalho aqui há 2 anos. Teodoro esperou. Só queria agradecer. Por quê? André engoliu seco. Porque você não saiu. Você ficou. E provou. Ele pausou. Eu já quis fazer isso tantas vezes, mas sempre saí. Sempre achei que não valia a pena. Teodoro colocou a mão no ombro dele. Você fez o que podia. Cada um tem suas batalhas. André assentiu. Seus olhos brilhavam. O Ricardo faz isso com todo mundo que ele acha que não pertence aqui. Já vi ele humilhar entregadores, motoristas de aplicativo, funcionários da limpeza. Ele se acha melhor. E os outros funcionários? A maioria só obedece, com medo. A Júlia tentou reclamar uma vez. Ele quase a demitiu. Teodoro absorveu a informação. Ricardo não era apenas um homem preconceituoso. Era um padrão, um sistema. E se ele fosse embora, outro poderia tomar seu lugar. O senhor Farias sabe disso? André deu de ombros. Não sei. Ele quase não vem aqui. Confia no Ricardo. Ou confiava. Outro silêncio. Depois, André estendeu a mão. Seja como for, obrigado por me fazer lembrar que a gente pode lutar. Teodoro apertou a mão dele. Firme. André saiu. A porta fechou novamente. 15 minutos depois, o telefone da suíte tocou. Teodoro atendeu. Senhor Santos? Era a voz de Júlia. O senhor Farias chegou. Está pedindo para falar com o senhor. Quer que ele suba ou o senhor desce? Eu desço. Ele desligou. Ajeitou o paletó. Olhou no espelho. O mesmo terno gasto. As mesmas mãos calejadas. Mas agora estava em uma suíte de R$ 5.000 por noite. E não por caridade, por direito. Desceu pelo elevador. O saguão estava mais cheio agora. Mais hóspedes, mais funcionários. Todos sabiam. A notícia se espalhara. Conversas baixas pararam quando ele apareceu. Olhares curiosos seguiram seus passos. Roberto Farias estava perto da recepção. 50 e poucos anos, terno impecável, cabelo grisalho. Ao lado dele, Ricardo parecia ainda menor. O gerente tinha a cabeça baixa, as mãos nas costas. Farias viu Teodoro. Seu rosto se iluminou. Teodoro, que surpresa! Ele veio ao encontro. Estendeu a mão. Teodoro apertou. Roberto, não sabia que você estava na cidade. Por que não me avisou? Eu teria preparado tudo. Quis ser discreto. Farias olhou para Ricardo. Depois de volta para Teodoro. A alegria no rosto vacilou.
O Ricardo me contou o que aconteceu, algumas coisas, mas quero ouvir de você. Teodoro respirou fundo. Olhou ao redor. Todos observavam. Júlia, André, Doutor Almeida, a mulher de vestido vermelho, o homem que filmara. Dezenas de olhos, esperando. Ele poderia minimizar. Dizer que foi um mal-entendido. Deixar para lá. Ir embora amanhã e nunca mais voltar. Seria fácil. Seria o caminho da paz. Mas Rosa não o criou para escolher facilidade. Seu gerente me humilhou. As palavras saíram claras, firmes. Me julgou pela roupa, pela cor da pele. Duvidou que eu pudesse pagar, fez piada, convocou plateia e, quando provei que podia, tentou voltar atrás na palavra dele. Farias ficou pálido, olhou para Ricardo. Isso é verdade? O gerente não respondeu. Não precisava, a culpa estava estampada no rosto. Ricardo, é verdade. Senhor, eu... Responde! Foi um mal-entendido. Mal-entendido? A voz de Farias subiu. Você humilhou um dos maiores produtores agrícolas do país, um homem que eu respeito, um potencial parceiro de negócios. Ricardo empalideceu ainda mais. Eu não sabia quem. E se ele fosse qualquer outra pessoa? Farias o cortou. Seria certo? Silêncio. Ricardo baixou a cabeça. Farias se virou para Teodoro. Me desculpa. De verdade. Isso não representa o hotel. Não me representa. Teodoro assentiu devagar. Eu sei. O Ricardo está demitido. Agora mesmo. O gerente arregalou os olhos. Senhor Farias, por favor. Silêncio. Farias nem olhou para ele. Manteve os olhos em Teodoro. Quero que você saiba que isso nunca mais vai acontecer. Vou implementar treinamentos, políticas novas. Vou garantir que... Roberto, Teodoro o interrompeu suavemente. Posso falar com você em particular? Farias piscou. Depois assentiu. Claro, vamos ao meu escritório. Eles caminharam juntos. Passaram pela recepção. Subiram para o segundo andar. Entraram em uma sala com vista para o jardim. Farias fechou a porta. Fala, Teodoro, o que você precisa? Teodoro sentou, juntou as mãos. Não quero que você demita o Ricardo. Farias franziu a testa. Como? Ainda não. Não assim. Mas ele errou muito. Mas demitir não vai mudar nada. Teodoro se inclinou para a frente. Ele vai sair daqui. Vai para outro hotel. Vai continuar sendo quem é. E outras pessoas vão sofrer. Farias se sentou também, confuso. Então, o que você quer que eu faça? Teodoro respirou fundo e começou a explicar. 20 minutos depois, Teodoro e Farias desceram para a recepção. O saguão continuava cheio, mais cheio até. A notícia se espalhara. Funcionários encontravam desculpas para passar por ali. Hóspedes fingiam esperar algo. Todos queriam ver o desfecho. Ricardo estava sentado em uma cadeira perto do balcão. As mãos tremiam. Júlia estava atrás da recepção, digitando algo no computador, mas seus olhos não saíam do gerente. André permanecia perto da coluna, observando. Farias parou no centro do saguão. Fez um gesto para Ricardo. Levanta. O gerente obedeceu. As pernas pareciam fracas. Ele ficou de pé, olhos baixos. Olha para mim. Ricardo levantou o rosto. Estava pálido, suando. Farias cruzou os braços. Vou te fazer algumas perguntas e você vai responder com honestidade, entendeu? Sim, senhor. Você julgou o senhor Teodoro pela aparência dele? Silêncio. Ricardo respirou fundo. Sim. Murmúrios percorreram o saguão. Farias continuou. Você o humilhou de propósito? Eu não pensei que estava humilhando. Pensei que estava apenas... Responde a pergunta. Sim ou não? Ricardo fechou os olhos. Sim? Você faz isso com frequência? Julgar pessoas pela aparência? Pausa mais longa. Ricardo abriu os olhos, olhou ao redor, viu os rostos, Júlia, André, os outros funcionários, todos esperando. Sim, a palavra saiu como um sussurro, mas todos ouviram. Farias assentiu devagar. Pelo menos você está sendo honesto. Ele se virou para o saguão. Levantou a voz.
Quero que todos ouçam, todos, funcionários, hóspedes, todos. As conversas pararam. Silêncio absoluto. O que aconteceu aqui hoje não é aceitável, não é tolerável e não vai acontecer nunca mais. Ele apontou para Ricardo. O Ricardo errou gravemente e vai pagar por isso. O gerente baixou a cabeça, esperando a sentença. Mas não da forma que vocês imaginam. Rostos confusos. Farias olhou para Teodoro. O velho assentiu. Farias continuou. O Ricardo vai continuar trabalhando aqui. Murmúrios explodiram. Ricardo arregalou os olhos. Júlia soltou o mouse. André deu um passo à frente, confuso. Mas com condições. Farias ergueu a mão, pedindo silêncio. Primeira, ele será rebaixado. Não é mais gerente. Vai trabalhar na recepção, como atendente. Ricardo engoliu seco. Segunda, vai passar por treinamento intensivo sobre diversidade, respeito e atendimento. 6 meses. Todo sábado. Terceira, qualquer reclamação, qualquer sinal de preconceito, qualquer repetição desse comportamento e ele está demitido, sem aviso, sem segunda chance. Farias se aproximou de Ricardo. Ficou frente a frente com ele. Você está recebendo uma oportunidade que não merece. Porque o senhor Teodoro pediu. Ele acredita que pessoas podem mudar. Eu não tenho tanta certeza. Então não me decepcione. Ricardo olhou para Teodoro. Pela primeira vez, não havia raiva no olhar. Apenas choque. E algo que parecia gratidão misturada com vergonha. Entendeu? Sim, senhor. Então vá embora. Volta amanhã às 7 da manhã. Júlia vai te treinar. Ricardo assentiu. Pegou o crachá do bolso, o crachá de gerente, colocou sobre o balcão, saiu sem olhar para trás. Suas costas estavam curvadas, derrotadas. Mas ele tinha emprego, tinha chance. Quando a porta giratória se fechou atrás dele, Farias se virou para Teodoro. Tem certeza disso? Não, Teodoro respondeu honesto. Mas vale tentar. Farias assentiu. Depois olhou para os funcionários. Júlia, venha aqui. A moça saiu de trás do balcão, nervosa. Sim, senhor. Você é a nova gerente. Júlia congelou. Sua boca se abriu. Eu? O quê? Gerente. A partir de agora. Com aumento de salário e responsabilidades. Aceita? Lágrimas encheram os olhos dela. Eu... Sim. Sim. Obrigada, senhor. Aplausos ecoaram pelo saguão. André foi o primeiro. Depois, outros funcionários. Alguns hóspedes também. Júlia cobriu o rosto com as mãos, chorando. Farias se virou para André. E você? Como é o nome? André, senhor. Você ficou do lado dele. Ele apontou para Teodoro. Quando poderia ter ficado quieto? Isso diz muito. André não respondeu. Apenas esperou. Quero você como supervisor de segurança. Interessado? O rosto de André se iluminou. Muito, senhor. Ótimo. Fala com a Júlia amanhã. Ela vai te passar os detalhes. Mais aplausos. André sorriu largo. Apertou a mão de Farias com força. O dono do hotel voltou sua atenção para Teodoro. E você? Fica aqui quantos dias quiser, por minha conta. É o mínimo. Teodoro balançou a cabeça. Não, vou pagar. Aprendi que o valor das coisas está em como conseguimos, não em quem nos dá de graça. Farias sorriu. Você não mudou, Teodoro. Espero que não. Eles apertaram as mãos. Teodoro pegou sua mala. Júlia, ainda com olhos vermelhos, pegou o cartão-chave. Deixa eu te acompanhar de volta, senhor. Não precisa mais me chamar de senhor. Teodoro está bom. Ela sorriu. Um sorriso genuíno, aliviado. Teodoro. Eles caminharam para o elevador. Antes das portas se fecharem, Teodoro olhou para trás. O saguão estava diferente. As pessoas conversavam, sorriam. Havia algo no ar, algo leve, como se um peso tivesse sido tirado. Dr. Almeida se aproximou do balcão. Falou algo com Júlia. Ela assentiu. Ele saiu com a cabeça baixa, envergonhado. As portas se fecharam. Você acha que ele vai mudar? Júlia perguntou baixo. O Ricardo? Teodoro pensou. Não sei, mas agora ele tem chance. O que ele faz com ela é problema dele. O elevador subiu, silencioso, suave. Obrigada.
Júlia sussurrou. Por quê? Por me dar esperança de que ainda existem pessoas boas. Teodoro sorriu, cansado, mas sincero. Existem. Você é uma delas. As portas se abriram no 10º andar. Ele saiu. Júlia ficou no elevador. Antes das portas fecharem, ela falou. Boa noite, Teodoro. Boa noite, Júlia. A porta da suíte se fechou atrás dele. Finalmente, silêncio. Teodoro sentou na cama. Tirou os sapatos. As costas doíam. As pernas estavam pesadas, mas o peito estava leve. Ele olhou para o teto. Pensou em Rosa. Espero que tenha orgulho de mim. Ninguém respondeu, mas ele sentiu. Sentiu que ela estaria. Na manhã seguinte, Teodoro desceu para o café da manhã. O restaurante do hotel era amplo, mesas de mármore, talheres de prata, vista para o jardim. Ele pegou um prato, serviu-se de frutas, pães, café. Escolheu uma mesa perto da janela, sentou. A luz da manhã entrava suave. Ele comeu devagar, saboreando, não pela comida, pela paz. Com licença. Teodoro levantou os olhos. Ricardo estava ali, de uniforme simples, não mais o terno de gerente. Uma camisa branca, calça preta, crachá de atendente parecia menor, mais frágil. Posso sentar? Teodoro indicou a cadeira à frente. Ricardo sentou na ponta, as mãos sobre a mesa, nervosas. Eu preciso falar com o senhor. Pode falar. Ricardo respirou fundo. Olhou para as próprias mãos. Eu não vim pedir perdão, porque sei que não mereço. Ele levantou os olhos. Mas queria que o senhor soubesse que eu entendi. Entendeu o quê? Que eu estava errado. Não só ontem, mas sempre. Ele pausou. Eu cresci achando que algumas pessoas eram melhores que outras. Que o valor de alguém estava na roupa, no carro, na conta bancária. Teodoro bebeu o café. Esperou. Meu pai era assim. Minha família toda. A gente julgava. O tempo todo. E eu aprendi que isso era normal. Ricardo olhou pela janela. Mas não é. Eu sei disso agora. Saber e mudar são coisas diferentes. Eu sei. A voz dele tremeu. Mas vou tentar, de verdade. Porque a alternativa é continuar sendo quem eu fui ontem. E eu não quero mais ser aquele homem. Teodoro colocou a xícara sobre o pires. Estudou Ricardo. O ex-gerente tinha olheiras. As mãos ainda tremiam levemente. Havia vergonha ali, real, profunda. Por que você acha que o Sr. Farias não me demitiu? Porque eu pedi. Ricardo piscou. Por quê? Porque demitir você seria fácil. Para mim, para ele. Mas não mudaria nada. Teodoro se inclinou para a frente. Você iria embora. Arranjaria outro emprego e continuaria sendo quem sempre foi. Mas se você ficar, se você encarar isso todos os dias, talvez aprenda algo. E se eu não aprender? Aí você perde tudo e terá merecido. Silêncio. Ricardo assentiu devagar. Levantou. Obrigado por me dar essa chance. Ele saiu. Teodoro voltou ao café, mas não sentiu vitória. Sentiu cansaço, o peso de décadas de lutas, de batalhas que não deveria ter que lutar. Júlia apareceu na entrada do restaurante. Viu Teodoro. Acenou. Ele acenou de volta. Ela sorriu. Um sorriso de quem dormiu em paz pela primeira vez em muito tempo. Meia hora depois, Teodoro estava no saguão. Ia fazer o check-out. Mas algo o fez parar. Uma cena perto da recepção. Um casal. Negros. Roupa simples. Mala velha. Ricardo os atendia. O ex-gerente sorria, educado, respeitoso. Pegou as malas deles, chamou o mensageiro, explicou sobre o café da manhã, sobre os horários, sobre o quarto. O casal parecia surpreso, agradavelmente surpreso. Teodoro observou de longe. Ricardo olhou na direção dele. Seus olhos se encontraram. O ex-gerente assentiu. Quase imperceptível. Teodoro assentiu de volta. Talvez houvesse esperança. Talvez. Farias apareceu vindo do corredor dos escritórios. Viu Teodoro. Veio ao encontro. Já vai embora? Preciso voltar para a fazenda. Trabalho me esperando. Entendo. Farias hesitou. Obrigado. Por tudo.
por me abrir os olhos. Não foi para você, foi por mim e por todos que vêm depois. Farias estendeu a mão. Teodoro apertou. Preciso te contar uma coisa. O dono do hotel baixou a voz. Depois que você subiu ontem, eu conversei com outros funcionários. E o Ricardo não era o único problema. Era o mais visível, mas tinha outros. Comentários, piadas, olhares. Farias suspirou pesado. Eu não sabia, ou não queria saber, mas agora sei. E vou mudar isso. Como? Treinamentos obrigatórios. Para todos, inclusive eu. Política nova de tolerância zero. E vou contratar um consultor de diversidade. Alguém que entenda, que tenha vivido. Teodoro assentiu. É um começo. Mais que isso, é uma promessa. Eles apertaram as mãos novamente. Teodoro pegou sua mala, caminhou para a porta giratória. Antes de sair, olhou para trás uma última vez. Ricardo atendia outro hóspede. Júlia supervisionava. André estava perto da coluna. Tudo parecia igual, mas não era. Havia algo diferente no ar, algo que não estava lá 2 dias atrás. Respeito. A porta giratória o levou para fora. O sol da manhã estava forte, quente. Teodoro respirou fundo, colocou os óculos e caminhou. Não para longe, apenas para frente. 3 meses se passaram. Teodoro estava na fazenda, supervisionando a colheita. O sol quente sobre as costas, o cheiro de terra molhada. O barulho das máquinas, tudo familiar, tudo seu. O celular tocou, número desconhecido. Alô? Senhor Teodoro, é a Júlia, do Grand Lux. Ele sorriu. Júlia, como você está? Bem, muito bem, na verdade. Ela pausou. Eu queria te contar uma coisa. Pode falar. O Ricardo pediu demissão hoje. Teodoro parou de andar. Ficou parado entre as fileiras de plantação. Ele fez o quê? Pediu demissão. Disse que conseguiu uma vaga em outro lugar. Um hotel menor. Mas não como gerente. Como recepcionista. E como ele estava nos últimos meses? Júlia respirou fundo. Diferente. No começo achei que era fingimento, mas com o tempo, ele realmente mudou. Tratava todo mundo igual, pedia desculpas quando errava, ajudava os novatos. Ela pausou. Semana passada, um hóspede foi grosseiro com a moça da limpeza. O Ricardo a defendeu, na frente de todo mundo. Teodoro fechou os olhos. Sentiu algo quente no peito. Ele deixou uma carta para você. Posso ler? Pode. O som de papel sendo aberto. Júlia começou a ler. Senhor Teodoro, não sei se vai ler isso. Não sei se merece sua atenção. Mas preciso escrever. Esses 3 meses foram os mais difíceis da minha vida e os mais importantes. Todo dia eu acordava e via meu reflexo. E não gostava do que via. Mas aos poucos isso foi mudando. Não por causa do treinamento, não por causa das regras, mas porque eu finalmente entendi o que o Senhor me deu. Uma chance de olhar para mim mesmo, de verdade, sem desculpas, sem mentiras, e o que eu vi me envergonhou, mas também me libertou, porque agora eu sei quem eu era e posso escolher quem quero ser. Obrigado por não desistir de mim quando eu já tinha desistido de mim mesmo. Ricardo, silêncio na linha. Teodoro limpou algo do canto do olho. Poeira. Só podia ser poeira. Júlia? Sim? Obrigado por ligar. Eu achei que você gostaria de saber. Gostei. Ele desligou. Ficou ali, parado. O vento soprava suave. As folhas da plantação sussurravam. Teodoro olhou para o céu. Azul, limpo, sem nuvens. Rosa, ele sussurrou. Você tinha razão. Todo mundo merece uma chance. 2 semanas depois, Teodoro recebeu um e-mail. De Farias. Anexo tinha fotos. O Grand Lux estava diferente. Placas novas na recepção. Respeitamos todas as pessoas. Fotos da equipe. Diversa. Sorridente. Um artigo de jornal. Hotel implementa política pioneira de inclusão. E no final, uma mensagem curta. Teodoro, você plantou uma semente. Olha o que cresceu. Obrigado. Roberto. Teodoro respondeu com uma palavra. Progresso.
6 meses depois, Teodoro voltou à cidade. Negócios, reuniões, precisava de hotel. Escolheu o Grand Luxe, não por vingança, não por curiosidade, mas porque era bom e porque agora ele sabia que seria respeitado. Entrou pela porta giratória. O saguão estava cheio, movimentado, mais organizado. Júlia estava na recepção. Viu ele. Seu rosto se iluminou. Teodoro! Ela saiu de trás do balcão. Abraçou ele, forte. Ele retribuiu. Você voltou. Voltei. Temos o quarto perfeito para você. Ela o levou até o balcão. Digitou no computador. Mas antes de finalizar, olhou para ele. Sabe o que é engraçado? O quê? Você mudou tudo aqui e nem ficou para ver. Teodoro balançou a cabeça. Não precisava ficar. A semente já estava plantada. Júlia sorriu. Entregou o cartão-chave. Suíte presidencial. Cortesia. Júlia, não discute. Ordem do senhor Farias. Ele pegou o cartão. André apareceu. Agora com o uniforme de supervisor. Apertou a mão de Teodoro. Bem-vindo de volta. Obrigado, André. Eles conversaram brevemente sobre mudanças, sobre os novos funcionários, sobre como o hotel estava diferente. Melhor. Teodoro subiu para o quarto. Entrou. Colocou a mala. Olhou pela janela. A cidade brilhava lá embaixo. Milhões de luzes, milhões de pessoas. Quantas delas estavam lutando batalhas silenciosas? Quantas precisavam de alguém que acreditasse nelas? Ele não podia salvar todo mundo. Não podia mudar o mundo inteiro. Mas podia mudar um pedaço dele. Um hotel, uma pessoa, uma atitude de cada vez. Seu celular vibrou. Mensagem. Número desconhecido. Senhor Teodoro, é o Ricardo. Júlia me disse que você voltou. Queria agradecer. De novo, e dizer que estou bem, realmente bem, pela primeira vez em muito tempo. Obrigado por me dar a chance que eu não dei para você. Espero um dia poder retribuir para alguém. Teodoro digitou a resposta. Você já está retribuindo. Continua assim. Ele guardou o celular. Deitou na cama. Fechou os olhos e, pela primeira vez em décadas, dormiu sem o peso de lutas não lutadas. Sem o gosto amargo de humilhações não respondidas. Dormiu em paz, porque não venceu apenas uma batalha, plantou uma mudança, e mudanças crescem. 1 ano depois, Teodoro estava na varanda da fazenda, café na mão, sol nascendo no horizonte, o mesmo ritual de sempre. Mas algo era diferente. Ele estava diferente. O celular tocou. Era Farias. Teodoro, bom dia. Bom dia, Roberto. Preciso te contar uma coisa. Você tem tempo? Sempre. Farias respirou fundo. Lembra do Grand Luxe? Do que você começou lá? Lembro. Virou movimento. A rede inteira. Todos os meus hotéis. 17 no total. Todos implementaram as mesmas políticas. Treinamentos, diversidade, respeito. Teodoro sentou na cadeira de balanço. Ouviu. Mas não para aí. Outros donos de hotel viram, copiaram, melhoraram. Hoje 15 redes no país têm programas similares. Tudo por causa daquele dia na recepção. Silêncio. Teodoro não sabia o que dizer. Você mudou uma indústria inteira, Teodoro. Sem gritar, sem violência, apenas com dignidade. Não fui eu sozinho. Foi. Você plantou. O resto cresceu. Eles conversaram mais alguns minutos. Sobre números, sobre feedback positivo, sobre funcionários que agora se sentiam seguros, sobre hóspedes que agora eram respeitados, independente de aparência. Quando desligou, Teodoro ficou ali, balançando devagar, pensando. Ele não mudou o mundo, mas mudou pedaços dele. E pedaços somados se tornam algo maior. 2 semanas depois, Teodoro recebeu uma carta. Envelope simples, selo da cidade. Abriu. Dentro tinha uma foto. Ricardo, de uniforme de gerente, mas não no Grand Luxe, em outro hotel. Menor, mais simples. Junto, uma carta escrita à mão.
Senhor Teodoro, fui promovido, gerente novamente, mas dessa vez prometi a mim mesmo que seria diferente, que trataria cada pessoa que entrasse aqui como gostaria de ser tratado. Essa semana, um senhor entrou. Roupas simples, mala velha, e sabe o que eu fiz? Sorri, cumprimentei. Dei a ele o melhor quarto disponível. Ele ficou surpreso, disse que não esperava ser bem tratado, e eu respondi: aqui todo mundo é bem-vindo. Quando ele saiu, me abraçou. Disse que eu tinha feito o dia dele, mas a verdade é que ele fez o meu, porque pela primeira vez eu entendi o que o senhor tentou me ensinar. Respeito não é sobre quem a pessoa é sobre quem nós somos. Obrigado por me ensinar isso, Ricardo. Teodoro dobrou a carta, guardou na gaveta da escrivaninha, ao lado de outras cartas importantes, testamentos, escrituras, memórias. Naquela noite ele estava no celeiro, organizando ferramentas. Seu filho mais novo apareceu, 16 anos, olhos curiosos. Pai, posso te perguntar uma coisa? Claro. Por que você sempre conta aquela história do hotel? Teodoro parou, olhou para o menino. Qual parte? Toda, mas principalmente a parte onde você podia ter destruído aquele homem. Mas não destruiu. Teodoro colocou a ferramenta sobre a bancada, sentou em um caixote. O menino sentou ao lado. Porque destruir é fácil, filho. Qualquer um pode destruir. Mas construir, mudar, isso é difícil. Isso exige força de verdade. Mas ele te humilhou. Sim, e doeu, mas se eu tivesse apenas destruído ele, sabe o que aconteceria? O menino balançou a cabeça. Ele sairia dali com raiva, com ódio, e trataria a próxima pessoa pior ainda. Mas ao dar uma chance, ao mostrar que eu acreditava que ele podia mudar, eu dei a ele algo mais poderoso que punição. O quê? Esperança. O menino ficou quieto, processando. Teodoro continuou. Filho, você vai encontrar muitas pessoas que vão te julgar. Pela cor da pele, pela roupa, pelo jeito que você fala. E você vai ter uma escolha. Reagir com raiva ou reagir com dignidade. E qual é o certo? Depende do que você quer. Raiva traz satisfação rápida, mas dignidade traz mudança duradoura. Eles ficaram ali, pai e filho, no silêncio do celeiro, até que o menino falou: eu quero ser como você, pai. Teodoro colocou a mão no ombro dele. Não quer não, quer ser melhor, porque você vai ter as ferramentas que eu não tive. Vai ter educação, oportunidades, e com isso pode ir mais longe. Mas mantendo o respeito, sempre mantendo o respeito. No mês seguinte, Teodoro foi convidado para uma palestra, Associação de Hotelaria. Queriam que ele contasse a história. Ele hesitou. Não gostava de holofotes. Mas Júlia ligou. Teodoro, por favor, as pessoas precisam ouvir isso. Precisam saber que mudança é possível. Ele aceitou. O auditório estava cheio, 300 pessoas, donos de hotel, gerentes, funcionários. Teodoro subiu ao palco, microfone na mão, luzes fortes. Contou a história, do começo ao fim, da humilhação, da escolha, da mudança. Quando terminou, silêncio absoluto. Depois, aplausos, de pé, demorados. Uma mulher se aproximou depois, negra, uniforme de camareira. Obrigada, ela tinha lágrimas nos olhos. Obrigada por lutar por nós. Teodoro segurou a mão dela. Não lutei só por vocês, lutei por todos nós. Na volta para casa, no carro, Teodoro ligou o rádio. Notícias, economia, política. Mas no meio, uma matéria. Sobre hotéis implementando políticas de inclusão, sobre como a indústria estava mudando, sobre como um incidente há 1 ano atrás começou tudo. Ele desligou o rádio, olhou pela janela. A estrada se estendia à frente. Reta, longa, mas com destino, assim como mudança. Lenta, longa, mas com destino. Quando chegou em casa, Rosa Júnior, seu neto de 5 anos, correu até ele. Vovô! Vovô! Teodoro o pegou no colo. Oi, campeão. Vovô, hoje na escola um menino foi mal com a Maria porque ela é pobre. E sabe o que eu fiz? O quê? Sentei do lado dela e disse que ela era minha amiga. E todo mundo sentou também. E o menino ficou sozinho. Teodoro abraçou o neto, apertou forte.
Sentiu os olhos arderem. Você fez certo, campeão, muito certo. Aprendi com você, vovô. E naquele momento Teodoro entendeu. A mudança não parou nele, não parou no Ricardo, não parou no hotel. Ela continuava, passando adiante, de geração em geração. Ele olhou para o céu, já escuro, estrelas começando a aparecer. Rosa, está vendo isso? Está vendo o que plantamos? O vento soprou suave, como uma resposta. Teodoro sorriu. Mudança era possível. Ele era a prova viva. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, deixa seu like aqui embaixo. Isso me mostra que estamos no caminho certo e me motiva a continuar trazendo histórias que realmente importam. Agora me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Eu leio todos os comentários e faço questão de responder quem tira um tempinho para interagir comigo. E se você acredita no poder de histórias assim, se inscreve no canal. Estamos só no começo dessa jornada e cada nova inscrição me dá força para continuar. Conto muito com você. Não vá embora ainda. Escolhe uma das histórias que deixei na tela e continua comigo. Te encontro no próximo vídeo.